pessoal, professora Vanessa Anguinoni. Estamos mais uma vez aqui para falarmos das vitaminas, dos nutrientes da mente. Nós estamos aí numa série de vídeos para falar sobre quais são os minerais, quais são as vitaminas que são importantes para evitar e para tratar os transtornos de humor. Se você ainda não viu, vai no canal do YouTube ou no Instagram e assiste os demais vídeos, porque a gente está montando aí uma sequência para que você possa ajudar no tratamento ou evitar ainda os transtornos de humor, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de uma das vitaminas que são muito importantes, né? A última aula foi a vitamina B6, que é fundamental, que não dá para ajudar a tratar esses transtornos de humor se não tiver prescrito B6. E o mesmo a gente fala do ácido fólico ou da vitamina B9, tá? Só que tem alguns detalhes hoje que nós vamos falar sobre o ácido fólico. Tá bom? Alguns detalhes muito importantes. Então, por que o ácido fólico é tão importante? Ó, nós falamos na aula da B6, quem não viu pode assistir, sobre a homocisteína, tá? Que é um marcador inflamatório, que é uma substância produzida no metabolismo dos aminoácidos dentro do nosso organismo, que causa lesão cardiovascular, ou seja, lesa o endotélio vascular, e é um marcador de AVC, e é um marcador de infarto, mas também é uma substância prejudicial quando presente no cérebro, quando a sua quantidade na corrente sanguínea aumenta e ela vai com certeza lesar, provocar estresse oxidativo no cérebro e inflamação, que são altamente, essas duas coisas são altamente prejudiciais para o bom funcionamento do cérebro. Então a gente precisa do ácido fólico na sua forma ativa para diminuir os níveis de homocisteína. Tá bom? Então, partindo daqui de um conhecimento prévio que vocês já tenham. Então, olha só, níveis inadequados de homocisteína podem estar implicados na patogênese de muitos dos transtornos psiquiátricos, ao traduzir erros na metilação. Ou seja, quando eu tenho homocisteína elevada, eu já posso concluir que existem problemas, nas enzimas que fazem metilação naquele paciente. E já falei para vocês que homocisteína a gente deve dosar no sangue, você pode pedir esse exame, homocisteína plasmática, homocisteína, só colocar assim na solicitação de exame, e aí vai vir o resultado lá do paciente. E já comentei também na outra aula com vocês que o ideal é que ela esteja abaixo de 9. Tá bom? A homocisteína provoca, então, transtornos ou contribui para os transtornos psiquiátricos ao traduzir erros na metilação capazes de interferir em componentes subcelulares, promover neurotoxicidade e induzir ao estresse oxidativo, favorecendo a neuroinflamação. Extensa literatura atual implica a hiperhomocisteinemia com autismo, esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, transtorno bipolar e com doença de Alzheimer. Então, quer dizer o quê, pessoal? Que todo mundo que tem esses tipos de doenças, tem o diagnóstico dessas doenças, pode apresentar ou tem grandes chances de apresentar hiperhomocisteinemia. Então, deveria estar sendo tratado. E eu vou dizer uma coisa, gente. Se for um polimorfismo genético, isso já começa desde cedo. Você pega uma criança de 10, 12 anos que tem hiperhomocisteinemia, tá bom? Então, olha só quantos anos de agressão, se for esse o caso de polimorfismo genético na enzima, que pode ter outras causas para a homocisteína aumentar. Claro, a própria deficiência do metilfolato, da B12 e da B6 pode provocar o aumento da homocisteína. Porém, existem pessoas que têm problema nessa enzima que vai, digamos assim, metilar ou ativar o ácido fólico que a gente consome na alimentação, a B12 que a gente consome na alimentação, precisam ser ativadas, tá? Precisam, por exemplo, o ácido fólico tem que ser transformado em metilfolato. Por isso que a gente fala que depende dessas reações de metilação. A B12, que é a cianocobalamina, precisa ser metilada, transformada em metilcobalamina. E é essa forma ativa que vai reduzir a homocisteína. Por isso, quem tem polimorfismo genético, nessas enzimas de metilação, tem uma dificuldade para ativar o ácido fólico e a B12. E, portanto, mesmo que a pessoa tenha, e olha só, essa dica, mesmo que ela tenha em quantidade suficiente, você vai dosar a B12 dela, tá? Em nível normal, vai dosar o ácido fólico também tem, e pode estar até alto, inclusive, e vai olhar a homocisteína está elevada. Por quê? Porque o ácido fólico e a B12 precisam ser metilados para ficarem ativos. Isso
Que vocês entendam isso é fundamental, tá? Não tem como interpretar exame, não tem como entender o quadro do paciente se não tiver esse conhecimento, tá bom? Então, eu vou pedir lá ácido fólico B12 e homocisteína. E aí eu tenho que olhar, a homocisteína está alta, o ácido fólico e a B12 estão extremamente baixos, o que eu vou concluir? Bom, provavelmente esse paciente está em deficiência. Não é que ele tenha falhas na metilação. Pode ser também, né? Pode ter as duas coisas junto? Claro que pode. Sempre o pacote pode ser pior, né, gente? É a verdade, não minto. Você pode ter deficiência na metilação e ainda ter consumo baixo dessas duas vitaminas, e aí vai somar um fator, né? A homocisteína vai aumentar bastante. Ou ainda, se tiver normal ou elevado a B12 e o ácido fólico e a homocisteína estiver elevada, aí você vai concluir que essa pessoa tem um polimorfismo genético, né? E não vai precisar fazer um exame genético para descobrir isso, porque você está raciocinando com os exames básicos, tá bom? Então, entenderam tudo agora de homocisteína, a gente volta aqui para o slide, tá? Então, o importante é, né, extensa literatura atual implica a hiperhomocisteinemia com autismo e todas essas doenças. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir a homocisteína do meu paciente. Como eu faço isso? Aqui tem um modelinho de fórmula, não quer dizer que você não possa fazer de outra maneira. O que eu costumo fazer, tá? Eu pego essa metilcobalamina sublingual aqui e coloco metilfolato também sublingual. Então, eu coloco metilcobalamina e metilfolato. 200 microgramas de metilfolato por gota. E aí, coloco junto aqui. Então, fica 200 de metilcobalamina, 200 de metilfolato por gota. E aí, pingar 3 gotas sublingual 2 vezes ao dia por 60 dias. Ou você pode colocar aqui, como está no exemplo, o metilfolato via oral, né? Um comprimido aqui de 1 miligrama após o café e o jantar por 60 dias. Vitamina B6, também 50 miligramas, um comprimido após o café e o jantar por 60 dias. Ou você pode prescrever o fosfato de piridoxal, que é a forma ativa, tá? 50 miligramas também. E a betaína, que entrou aqui como um doador de metila. Poderia entrar o SAMI também, tá? SAMI, que também é um doador de metila. Aí nós fechamos aqui tudo para que a homocisteína seja reduzida, tá bom? Para melhorar aí todas essas reações enzimáticas e reduzir a homocisteína. Continuando aqui a falar do folato. Então, a única função das coenzimas de folato conhecida no corpo é transferência de unidades de carbono. Então, as coenzimas de folato atuam como receptoras e doadoras de unidades de carbono em uma série de reações químicas. E qual que é a questão aqui, gente? Na natureza, existe o folato, ao passo que em polivitamínicos e nos alimentos industrializados, estão vendo aqui, industrializados, é adicionado o ácido fólico e não o folato. Então, ele vai ser na sua forma de ácido fólico nos produtos industrializados. O folato dietético existe predominantemente na forma de poliglutamil, que contém vários resíduos de glutamato, enquanto que o ácido fólico, que é essa forma sintética da vitamina, é um monoglutamato, o que significa que contém apenas uma fração do glutamato. Então, não é a mesma molécula, por isso que eu falei para vocês que eu não vou repor na forma de ácido fólico, eu vou repor na forma de metilfolato, tá bom? A absorção intestinal é a única vantagem do ácido fólico sobre o folato. Ele é melhor absorvido. O excesso de reposição de ácido fólico tem sido apontado como um fator de risco. Por quê? Porque a carência de folato está na gênese, ou seja, na causa de inúmeras doenças, como os transtornos psiquiátricos, anemia megaloblástica, déficit cognitivo, hiperhomocisteinemia, defeitos no tubo neural, defeitos congênitos do coração, fissuras orofaciais, pré-eclâmpsia, doenças cardiovasculares, câncer, entre outras. Por exemplo, eu vou repor o folato e o meu paciente não tem capacidade de metilar. Eu não estarei ajudando. Então, por isso que eu digo para vocês, se vocês vão repor pensando em ajudar o paciente a melhorar transtorno de humor ou qualquer uma dessas situações aqui, faça a reposição na forma de folato ou de metilfolato, tá bom? Que aí você não depende de enzimas, algumas enzimas ali. Então, fatores que aumentam a homocisteína ou que reduzem o folato, que é para vocês observarem nos pacientes, para imaginar que esses pacientes vão precisar da reposição do metilfolato. Pessoas que usam anticonvulsivantes, tá? Que tem
convulsões e tomam lá os fármacos, fenobarbital, fenitoína e etc. Pessoas que usam diuréticos tiazídicos, ou seja, todo o hipertenso que você conhece, eu acho que mais de 90% está tomando hidroclorotiazida ou clortalidona, que são os diuréticos tiazídicos. E provavelmente não está repondo o metilfolato, tá bom? Infelizmente, né? Outro diurético que faz parte de composição de antihipertensivos aqui, ó, triantereno, sulfasalazina, que é a sulfa é usada aí para diversas situações, tá bom? Doenças autoimunes, uma série de coisas. Pessoas que usam, né, que tomam excesso de álcool, pessoas que fumam, tabagismo, mulheres aí na pós-menopausa, pessoas com diabetes mellitus tipo 2, pessoas com psoríase, insuficiência renal crônica, inflamação crônica de qualquer tipo, né, gente? Artrite, artrose, fibromialgia, doenças que envolvam inflamação, hipovitaminoses, tá? Que tenham baixa vitamina 2, 6, 9 e 12, dificuldades na absorção, então doenças do trato gastrointestinal. Eu já falo, né, desde gastrites até doenças intestinais como síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, então diversos problemas aí de absorção. Olha só, mutação da enzima, como eu comentei, né, que é o polimorfismo da MTHFR, e hipocloridria. Gente, tem uma aula no YouTube só sobre hipocloridria. Se você ainda não viu essa aula, veja, tá? Veja, porque muita gente que tem problemas gástricos, gastrites, não tem excesso de ácido, tem falta de ácido. E o tratamento não é com prazol, tá bom? É completamente diferente. Então vejam essa aula que pode ser uma surpresa para vocês o tanto de pessoas que têm hipocloridria mal observada ou mal diagnosticada. Então olha só isso aqui, ó. A equivocada reposição com excesso de ácido fólico em vez de utilizar metilfolato. Então a saturação da capacidade metabólica da enzima dihidrofolato redutase por doses orais de ácido fólico tem sido associadas ao aparecimento de ácido fólico não metabolizado no sangue, tá? Alterações hematológicas e a cognição mais fraca, olha só isso, foram associadas à presença de ácido fólico não metabolizado em adultos mais velhos com deficiência de B12. Então eu preciso ter B12 para fazer a metabolização do ácido fólico. Então o povo vai lá, repõe ou come na alimentação industrializada, né, gente? Consome aquele monte de alimento industrializado enriquecido com ácido fólico, tem B12 insuficiente, não consegue ativar esse ácido fólico, como a gente está vendo aqui, e aí fica prejudicada a função cognitiva. Então você colocou uma coisa achando que ia melhorar a função cognitiva e ela fica pior, porque eu já falei para vocês nessa aula, não me canso de repetir, que a forma ativa do ácido fólico é que interessa para nós, tá? E aqui tem a figurinha, ó. Vantagens de você repor o folato em relação ao ácido fólico. Olha quantas reações aqui serão necessárias para a gente chegar no metilfolato, que é a forma ativa. Inclusive a nossa enzima que é problemática aqui, ó, que é aquela que eu falei que existe muita gente com polimorfismo, se ela não estiver funcionando bem, né, não vai chegar no metilfolato. Então, se eu estou repondo metilfolato, eu já estou pulando todas essas reações, eu estou colocando a forma ativa que vai ser útil para o cérebro do nosso paciente, tá bom? Então, ácido fólico é uma vitamina importantíssima para cérebro e também para evitar anemias, né? Que a gente tem aí o uso da forma também ativa dele na construção das células hematológicas. Então, gente, agora vocês não têm desculpa, né? Dosar homocisteína nos nossos pacientes e a B12 e o ácido fólico para a gente poder analisar e ver o que está acontecendo aí com o paciente e fazer o melhor tratamento, tá bom? Aproveita então as aulas da nossa série. Quem ainda não assistiu, assista. E sempre curtindo e compartilhando, se esse conteúdo está fazendo diferença para a tua vida, vai fazer também para os demais, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Um abraço!